E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá. Vamos estar conversando hoje sobre o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, ok? Fala lá o artigo 310, para a gente poder fazer uma avaliação dele aqui. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde físico ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Então, você entregando seu veículo, sabendo que o sujeito se encontra em uma dessas situações, vai estar incorrendo nas possíveis penalidades para esse crime aqui, ok? É muito interessante esse crime. A gente vai avaliar agora algumas informações importantes. Referente a material didático, eu coloquei lá um material para vocês baixarem, inclusive, referente a questões aí sobre classificação do crime, outras penas no sentido de você verificar as possibilidades de integração com outros tipos em que se fala sobre é, sanções administrativas do próprio CTB, tem julgados de lá do STJ, enfim, tem um material muito rico lá para vocês poderem explorar e atuar nisso aí. Tem as suas peculiaridades aqui nesse crime, tem parte da doutrina que sustenta que ele é um crime de perigo abstrato, tem parte da doutrina que sustenta que ele é um crime de perigo concreto. A verdade é que, pelo que eu venho acompanhando, o que tem sido aplicado de forma majoritária é que se trata de crime de perigo abstrato. Inclusive, a STJ tem julgados nesse direcionamento, nesse posicionamento. Ou seja, não haverá necessidade do Ministério Público ficar procurando se efetivamente o sujeito sabia ou não que para quem ele estava emprestando o veículo estava nessas condições aqui. É um tema que é para ser debatido, mas tem um direcionamento de tratar de crime de perigo abstrato e não concreto. E quando a gente fala isso, na verdade a gente está dizendo o seguinte: o sujeito que está conduzindo o carro dentro dessas circunstâncias aqui, né, ele automaticamente vai estar praticando seus crimes de lá, mas não haverá necessidade, segundo esse posicionamento majoritário, do Ministério Público provar de que ele estava levando perigo à sociedade. O simples fato dele já estar conduzindo o carro nessas circunstâncias aqui, habilitação suspensa, não estando em perfeito estado mental, com algum problema que é, realmente acarrete um perigo para a sociedade, já estaria caracterizado, não precisando do Ministério Público provar esse perigo real. Como em alguns casos a gente já vem vendo aí que em alguns tipos penais há essa necessidade. Então a gente vai olhar vários tipos, vai olhar esse tipo penal, vai olhar as suas variações. Eu criei um material aqui para vocês nesse sentido. E aí já até coloquei aqui para vocês, para a gente poder estar conversando sobre isso aqui, tá? Deixa eu colocar o código aqui e a gente vai dar seguimento aqui aos nossos estudos aqui, beleza? Bom, não se esqueçam que a gente tem aí a nossa comunidade de Júri no Ar, é lá o nosso canal no YouTube, onde a gente tem vários assuntos que debatemos, conversamos, referente a Tribunal do Júri, referente a direito penal, processual penal, referente ao direito do trânsito, principalmente nas questões criminais, e referente também ao direito médico, tá? Nós também temos várias aulas lá nesse sentido. Temos também as aulas que a gente coloca com o objetivo de fazer a integração do chat GPT com o direito penal. Inclusive tem um curso na Hotmart e na própria QIFI, onde eu
mostro para vocês com criações de prompts que efetivamente vai trazer um benefício muito grande para você, tanto para os seus estudos quanto para quem atua. Uma forma de automatizar o seu escritório, aumentando sua produtividade, diminuindo os seus custos e, consequentemente, seu cansaço e fazendo você ganhar mais dinheiro. Então, inteligência artificial e ChatGPT, a gente tem aí esse curso excelente, com material didático para ser baixado, com acesso aos prompts para você fazer as adaptações que você quiser e, obviamente, você tem condições de aumentar e muito a sua produtividade com o ChatGPT. Tem que saber utilizar, ok? Então vocês podem adquirir esse curso lá sem nenhum problema. No próprio canal Comunidade Jurídica no Ar, tem algumas aulas que eu liberei lá gratuitamente para você ver como funciona o chat. E se te interessar, você pode se inscrever lá sem nenhum problema. Mas é um curso que vale muito a pena você fazer se você é da área. Independente se você é da área penal ou não, da área criminal ou não, você pode fazer e ter ideias de lá, se for na área civil, trabalhista. Uma coisa certa, gente. ChatGPT chegou para ficar e está mudando muito a vida das pessoas, ok? Então, dadas essas informações aí, vamos ao que interessa agora. Coloquei aqui para vocês a ideia de volante proibido, das consequências jurídicas de confiar seu carro nas mãos inaptas. Então, confiar o seu carro a algumas pessoas é muito complicado. Eu costumo dizer que o ideal é não emprestar carro, né? Por quê? Porque se acontecer do sujeito atropelar uma pessoa e matar, obviamente aquela pessoa que vai responder pelo tipo penal. Mas a questão lá na área civil vai recair sobre você, que é o proprietário do veículo, tá? A responsabilidade também é sua. Então, cuidado quando for emprestar seu veículo aí para alguém, porque é problemático. O artigo 310, né? Trata aí dessa matéria de você emprestar o seu veículo, sabendo que a pessoa está naquelas condições. Veja, é emprestar. Então, há necessidade de que você tenha a ação de pegar a chave do carro e emprestar para a pessoa, tá? Se você está em casa, está descansando, está dormindo, e a pessoa pega o seu carro sem o seu consentimento, sem a sua anuência e sai com esse carro naquelas condições, o fato é atípico para você porque você não praticou o verbo do tipo penal, que é emprestar, ok? Mas se for em razão de uma culpa por uma imprudência, porque ele não guardou a chave. Gente, tem o princípio da confiança aí para derrubar isso, né? Você está dentro da sua casa, colocou a sua chave na mesa, onde você sempre coloca, e aí porque tem um parente, tem um amigo seu que, desavisado, vai lá e pega sem a sua autorização. Isso não falha no dever objetivo de cuidado, porque você parte do princípio que você está dentro da sua residência, um local seguro, e mais o princípio da confiança. Então, tem que ter a entrega do carro, entrega da chave para o sujeito andar com o carro, e ainda é discutido se tem que saber se o sujeito está naquelas condições que o 310 fala, por exemplo, está com a carteira suspensa, ter feito uso, por exemplo, de substâncias que compromete, né, a sua condição para conduzir o carro, até porque você poderia emprestar, mas está em erro sem saber que aquela pessoa estaria naquelas condições. Então, teses defensivas são diversas e tudo vai depender do caso concreto. Bom, vamos lá para a análise do artigo 310, que é o que interessa, tá? Pessoas não habilitadas, né? O artigo 310 incrimina as condutas, né, de permitir, confiar ou entregar a direção de um veículo automotor à pessoa que não possui a devida habilitação, ok? Ou habilitação cassada ou suspensa. Também é proibido entregar o veículo à pessoa que tiver sua habilitação cassada ou seu direito de dirigir suspenso. Ou entregar sabendo que a pessoa está em condições mentais inadequadas, né? Um outro quadro, o quadro que eu coloquei aqui para você, que abrange a ideia de você entregar o seu veículo, sabendo que uma pessoa está em um estado físico completamente inapto para conduzir o veículo. Isso tudo, obviamente, tem que ser demonstrado no caso aqui dessa condição física da pessoa, de você ter um mínimo de conhecimento daquele fato. Porque tem gente, por exemplo, que pode ter
bebido um remédio e aparentemente não está demonstrando nenhuma diferença no seu comportamento, e você empresta na confiança e o remédio passa a fazer efeito daqui a 15, 20 minutos quando o sujeito já está conduzindo o carro. Bom, você teria que responder por esse processo? Me parece que aí a gente tem a questão do erro do tipo, que a gente pode discutir no caso concreto, tá? Mas tem que ficar atento a esses sinais aí. Fundamentos jurídicos e penalidades para esse caso. Proteção da segurança viária, tá? Então, o artigo 310 visa proteger o quê? A segurança do trânsito. Quando se fala segurança do trânsito, obviamente, a segurança também dos cidadãos que estão andando lá, estão caminhando, estão passeando, para que possam ter a segurança de não ser atingido por pessoas inabilitadas conduzindo o veículo, ok? Então, o artigo 310 do CTB visa proteger a segurança do trânsito e preservar a vida e integridade física, tanto dos usuários da via quanto de terceiros. Tá? Usuários é aquela pessoa direta, que está utilizando a via, e terceiro, por exemplo, o cara que está na casa dele e o sujeito invade lá a casa dele e atropela alguém no quintal. Terceiro que não está dentro da via, mas está numa residência, por exemplo. Penalidades. As sanções previstas para a violação deste artigo podem ser de detenção de 6 meses a 1 ano, tá? Ou a multa. O juiz tem a discricionariedade de escolher entre a pena privativa de liberdade ou a pena pecuniária, tá? Considerando circunstâncias do caso concreto. E aí ele vai avaliar o caso concreto, de acordo com as provas, e quando ele for fixar a pena, levando em consideração o sistema trifásico que o Código Penal adota, levando em consideração o artigo 59 do Código Penal, 61, 65 e por aí vai. E esse sistema trifásico, ele vai, dentro do caso concreto, decidir se vai aplicar a pena, né, privativa de liberdade, de detenção, ou se ele vai aplicar uma multa, ok? Tudo vai depender do caso concreto. Ação penal pública promovida pelo Ministério Público, ou seja, incondicionada. Por quê? Porque o bem jurídico aqui é a incolumidade pública, são as pessoas, é a segurança do trânsito, e aí cabe ao Ministério Público propor essa ação penal aqui, tá? Veja bem, no caso da propositura da ação penal, a gente vai ver um pouquinho mais à frente isso aí, é a competência do Juizado Especial Criminal, cabe suspensão condicional do processo, se for o caso, cabe transação penal. Só não vai caber a composição civil, porque o objeto jurídico que está sendo tutelado aqui é incolumidade pública, não é uma pessoa e ação penal pública incondicionada. Então não caberia a composição civil, mas cabe a transação penal se o sujeito preencher os requisitos necessários, e cabe também a suspensão condicional do processo se o sujeito preencher os requisitos necessários lá do artigo 89 da própria Lei 9.099 de 95, ok? Conhecimento da inaptidão. É fundamental que o enquadramento na norma ocorra de forma criteriosa, devendo o agente ter conhecimento da inaptidão do condutor. Então você tem que saber que o condutor está com a sua habilitação cassada, suspensa, ou que ele está embriagado, ou que ele fez uso de medicamento que vai comprometer, né, essa condução do veículo de forma segura e não levar risco para as pessoas. Se você não tem isso, é o que eu falei, você vai cair lá no erro, tá? Infração penal não administrativa. A violação deste artigo é considerada uma infração penal, né, mas não é meramente administrativa, e sim uma infração penal no sentido de levar o sujeito a uma condenação com aplicação de pena. Então é uma sanção penal e não uma sanção administrativa, ok? Aplicação em acidentes, né? Este artigo é frequentemente utilizado em situações onde ocorrem acidentes de trânsito causados por condutores inabilitados ou incapacitados ou com as suas responsabilidades e o proprietário. Bom, tudo isso vai depender do caso concreto, como a gente falou anteriormente aqui, que tem que ser avaliado as condições do sujeito e as condições de quem emprestou esse carro, se sabia ou não sabia que o sujeito estava naquela condição de inaptidão para poder conduzir o veículo, tá? Classificação doutrinária, eu coloquei algumas aqui, lá no material didático está completinho, mas só para você lembrar, é um crime formal, né? O artigo 310 é considerado um crime formal, pois se consuma com a mera conduta de entregar, ou seja, quando você entrega a chave do carro ao sujeito,
ali já se consumou o crime, independente do resultado, até porque é um crime de perigo abstrato, em que pese ter aquela discussão doutrinária se é perigo abstrato, perigo concreto, a majoritária é perigo abstrato, o STJ tem posicionamento de perigo abstrato. É crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Crime de múltipla ação, o delito se consuma por meio de várias ações, né, possíveis, ou seja, permitir, confiar, entregar. Então veja que são vários verbos que estão ali inseridos no tipo penal, o que demonstra que o legislador tem a preocupação de buscar punir realmente o sujeito que pratica um desses verbos dentro do tipo penal. Então não fica só num verbo, como é o caso do homicídio, matar. Então aqui, como por exemplo nos crimes de tráfico, são vários verbos, onde o legislador ele tem a ideia do seguinte: vamos colocar o máximo de verbo possível para tentar impedir que esse sujeito pratique esse crime, e se ele praticar, a gente consiga pegar ele em várias modalidades dos verbos da conduta que ele praticou. Muito interessante, isso é possível acontecer. Crime instantâneo, a consumação se consuma no momento em que ocorre a permissão, a entrega, né, por exemplo, e aí está consumado o crime ali. Esse é o momento instantâneo da consumação. Tá? Aspectos processuais: ação penal pública, ação penal promovida pelo Ministério Público, independentemente de representação ou queixa, tá? Devido à relevância do bem jurídico tutelado, segurança viária, segurança das pessoas, incolumidade pública e segurança da vida e integridade física e por aí vai. Procedimento da Lei 9.099 de 95, está aqui para vocês que eu falei. Possibilidade de transação penal devido ao caráter de menor potencial ofensivo, é possível a aplicação do artigo 76, permitida transação penal e também a suspensão condicional do processo, não sendo permitido o artigo 74, que fala da composição civil lá da Lei 9.099 de 95, pelas razões que eu já mencionei anteriormente. Tá? Desafios e considerações finais: necessidade de prova do conhecimento, ou seja, é necessário que o Ministério Público prova que o dono do carro tenha tido o conhecimento e que o sujeito que vai conduzir o carro estava numa daquelas condições que a lei fala, carteira suspensa, habilitação, bêbado, ingeriu algum tipo de medicamento que comprometa o seu comportamento. Se não souber, a gente está no fato atípico para ele pelo erro, ok? A aplicação restritiva das vias públicas, né? O crime é previsto no artigo 310 só se configura quando a condução do veículo ocorrer na via pública, não se aplicando em questões de vias privadas. Alguns doutrinadores falam que tanto seria em via pública, como, por exemplo, no estacionamento de um shopping. E aí essa discussão é mais doutrinária, mas a jurisprudência tem muito entendimento no sentido de ser via pública. Importância da segurança viária: o artigo 310 ele visa trabalhar, manter, preservar a segurança viária e, consequentemente, a segurança de todos os cidadãos que estão ali fazendo uso, né, transitando, seja na condução de outro veículo, ou seja, transitando com uma bicicleta, caminhando, correndo, andando normalmente. Então, o objetivo aqui é também a segurança viária no contexto geral, ok? A conclusão: o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro é uma importante ferramenta jurídica para responsabilizar aquele que, de forma negligente, permite confiar ou entregar a direção do carro, do seu veículo, às mãos de pessoas inabilitadas ou inaptas para conduzir esse ato tão importante e que traz graves consequências quando não são observados o que o Código de Trânsito Brasileiro fala. Uma das formas que se mais gasta dinheiro no Brasil exatamente no sentido dos resultados em relação aos crimes de trânsito. Então, se morre muita gente em razão dos crimes de trânsito, pessoas são lesionadas demasiadamente em razão dos crimes de trânsito, o Estado tem um custo altíssimo em razão dos resultados dos crimes de trânsito, porque os hospitais públicos acabam socorrendo essas pessoas, isso gera um custo altíssimo para o Estado. Então, por isso que a gente até vê que alguns crimes ainda são bem brandos nas questões das punibilidades. E aí o CTB aos poucos está tentando aí
melhorar essas condições para punir de uma forma mais severa essas pessoas, mas eu acredito muito que isso precisaria ter mais também a ideia de como foi feito com cinto de segurança, ou seja, campanhas educacionais maciça que você evitaria, consequentemente, ou conscientizaria as pessoas sobre os riscos que elas correm ao emprestar os seus carros às outras pessoas que são inaptas, seja de forma permanente ou temporária, para conduzir um veículo. Então fica essas informações aí para vocês. Não se esqueçam, nosso canal Comunidade Jurí no Ar, você tem lá várias aulas, informações, cursos gratuitos e também os nossos cursos na Hotmart e na Kiwify, onde você tem também a nossa plataforma Lex Futuro, que você paga um valor de R$19,90 por mês e você tem acesso total a vários cursos, materiais, apostilas, e-books e por aí vai, ok? Grande abraço aí para vocês, logo a gente está se falando de novo. Fui!